Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero saudá-los hoje, domingo, dia do Senhor, quinto domingo da Páscoa. Hoje, já dia 3 de maio, né? Dentro já do mês de maio, este mês que iniciamos com o Sagrado Coração, com São José, mês também em que dedicamos às mães, Nossa Senhora de Fátima. Então, neste mês repletos de alegria. Também este mês que logo mais nós também celebraremos Pentecostes e muitas outras festas litúrgicas que são celebradas ao longo deste mês, é claro, mas sempre com mais alegria e com mais louvor neste quinto domingo da Páscoa, unidos com a fé, sempre em oração pelos irmãos e irmãs. Então, iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, a graça e a paz daquele que é, que era e que vem, esteja sempre conosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Diz-nos hoje o Senhor, este é o percurso que todo cristão deve trilhar, o caminho da fé. Nele, o anúncio e o testemunho serão sempre acompanhados pelo desafio de cuidar da comunidade. Acolhamos e celebremos a palavra que nos leva a compreender, na mente e no coração, que somos seguidores e não mestres, e que o Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Caríssimos, pelo quinto domingo da Páscoa, se durante os domingos anteriores nós contemplamos diversas imagens, uma anterior, o domingo do Bom Pastor. Agora, então, a liturgia nos convida a contemplar Jesus como o caminho que nos leva ao Pai e a nossa identidade como pedras vivas na construção do reino de Deus. Então, hoje, contemplados pela liturgia, primeiramente começando pela leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 1 ao 7. Hoje, domingo, que nós sabemos que tem duas leituras, né? Mas, começando propriamente dito pela primeira leitura. A igreja primitiva, então, ela enfrenta seu primeiro grande desafio de crescimento, é claro, né? Semana passada, a gente falava sobre a expansão da igreja. Agora já falamos dos desafios enfrentados pelo seu crescimento. E o principal desafio que acontece em todo o meio, a divisão. As viúvas dos gregos eram esquecidas nos atendimentos diários, na distribuição de alimentos em favor das viúvas dos hebreus. Então a gente já percebe ali, logo no início da história da igreja, a caridade fazendo parte da história da igreja. Então, primeiramente, os apóstolos não tentam centralizar tudo. Eles convocam a comunidade para escolher 7 homens de boa fama, repletos do Espírito Santo e de sabedoria. Surge então a distinção entre o ministério da palavra, cuja era oração e pregação, e o ministério da caridade, entre aspas, o serviço às mesas. Ambos que eram e são essenciais, né? É necessário aqueles que pregam a palavra, os religiosos, os sacerdotes, os ministros extraordinários da palavra e assim, mas também são necessários aqueles que às vezes não são vistos, mas estão na missão, estão no serviço a Deus. Estão lá, ali, às vezes estão ali na própria missa, na própria celebração, estão ali, às vezes em um lugar que às vezes a gente não percebe. Aqueles que arrumam a igreja, aqueles que limpam, aqueles que cantam, aqueles que leem,
aqueles que organizam tudo para que a igreja fique ornada para aquela então celebração. Aqueles que às vezes não estão ali diretamente na igreja, mas estão na catequese, estão ali numa pastoral familiar, estão ali na formação de casais, outras formações de catequistas, coroinhas. Então, são diversos os atendimentos, né? São diversos os ensinamentos, sejam eles na palavra, na oração, na intercessão, na própria pregação da palavra, ou também nos demais serviços que compõem a igreja, nas diversas pastorais, né? Pastoral dos idosos, da criança e assim por diante, né? Se a gente fosse tentar lembrar, a gente nunca conseguiria lembrar de todas. Mas em cada lugar há alguém fazendo a missão, mesmo que ninguém veja, mas está. E esta missão é para Deus. E primeiramente, lembramos que a organização da igreja não é burocrática, é o amor em ação. E a pergunta que nos traz é: como nós podemos contribuir para que não haja excluídos na nossa comunidade? Como nós podemos contribuir para acolher todos os nossos irmãos e irmãs? Fica a pergunta. Então, no Salmo de hoje, o Salmo 32, 33, depende da tradução, sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Este salmo que exalta a retidão da palavra de Deus e a sua fidelidade. Ele nos recorda que o olhar do Senhor está sobre aqueles que o temem, não para vigiar com medo, mas para libertar da morte e alimentar na carência. A segunda leitura, primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículos 4 ao 9. São Pedro usa a metáfora da construção para descrever a igreja. Cristo é a pedra angular, Cristo é a pedra escolhida e preciosa. Para quem crê, ele é a base. Para quem o rejeita, torna-se pedra de tropeço. Nós somos chamados a então sermos pedras vivas, um edifício espiritual que não é feito de tijolos frios, mas de pessoas que pulsam com a vida de Deus, que pulsam na vontade de Deus. Pedro nos dá títulos nobres: raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de sua particular propriedade. Tudo isso para um fim: anunciar as maravilhas de quem nos chamou das trevas para a sua luz. E o evangelho de hoje, segundo São João, capítulo 14, versículos 1 ao 12, aonde esse é um dos diálogos mais íntimos e teológicos de Jesus com os discípulos, claramente. Mas Jesus percebe a perturbação dos discípulos e oferece o remédio. Não se perturbe o vosso coração. Se tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. A fé nele e no Pai. Ele vai preparar um lugar, o que nos dá uma perspectiva de eternidade. Diante da dúvida de Tomé, Jesus afirma sua identidade absoluta. Ele não apenas mostra um caminho, ele é o caminho. Ele não apenas ensina uma verdade, ele é a verdade. Felipe pede para ver o Pai. Jesus responde que conhecê-lo é conhecer o Pai. Isso elimina a ideia de um Deus
distante e punitivo. O Deus de Jesus é aquele que caminha, que serve e que ama. E a gente já percebe aí então algo que celebraremos logo mais, lá no finalzinho do mês. Mas logo mais, né? O tempo passa rápido. Celebraremos no próximo dia 31, lá no final do mês, último domingo do mês, né? E último dia do mês, celebraremos a festa da Santíssima Trindade, onde veremos a glória da Santíssima Trindade, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui Cristo já se mostra como a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Porque ele fala que conhecê-lo é conhecer o Pai. Se tendes fé em mim, se tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se me conheceis, conhecereis também o meu Pai. Há tanto tempo estou convosco que não me conheces? Quem me viu, viu o Pai. Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza suas obras. Acredita em mim, acredita-me, e eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Acreditais ao menos por causa destas mesmas obras. Né? Então a gente já vê a prescrição futura da Santíssima Trindade. Jesus então promete que aqueles que creem farão obras maiores. Isso não quer dizer que nós seremos maiores que o próprio Cristo, mas que nós continuaremos a missão do Cristo na terra. Isso se cumpre então quando a Igreja, movida pelo Espírito Santo, leva o Evangelho a lugares em que os pés terrenos de Jesus não pisaram. Jesus enviou os discípulos e apóstolos porque ele não poderia ir ao mundo inteiro. Mas a fé vai ao mundo inteiro. Então, para bem rezarmos, hoje, claramente pela liturgia, somos convidados a sair da perturbação, onde o nosso coração está inquieto hoje. Jesus pede confiança. Crer nele é ter um GPS seguro para as crises da vida. É ter um caminho em que sabemos, se nós buscarmos, a graça virá. Ele pede que nós confiemos no Pai. Sermos pedra viva. Nós temos sido uma pedra de construção que une e sustenta, ou temos sido uma pedra de tropeço que julga e afasta? O serviço como caminho. Assim como os diáconos da primeira leitura, somos chamados a servir. O caminho que leva ao Pai passa obrigatoriamente pelos pés dos irmãos que precisam de cuidado. E é um convite para a Igreja rezarmos pelos irmãos e irmãs que necessitam, pelos aqueles que pedem oração, pelos padres, bispos, diáconos, todos os servos de Deus, rezar. E eu tenho uma coisa muito bonita, é que o Senhor vai preparar-nos um lugar e retornará. Ele é o caminho para o Pai, porque é a verdade que revela e é a vida porque está intimamente unido ao Pai. Muito bonito, né? Rezemos assim: Senhor Jesus, Tu és o caminho, a verdade e a vida. Guia os meus passos nesta semana que se inicia. Não permitais que o meu coração se perturbe diante das dificuldades, mas que eu me reconheça como parte da Tua construção santa, servindo com alegria e anunciando a Tua luz. Amém. Senhor Jesus, Tu és o caminho, a verdade e a vida. Guia os meus passos nesta semana que se inicia.
Não permitais que o meu coração se perturbe diante das dificuldades, mas que eu me reconheça como parte da tua construção santa, servindo com alegria e anunciando a tua luz. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus, que pela ressurreição de seu Filho único, nos deu a graça da redenção e nos tornou seus filhos, nos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Deus, que pela redenção de Cristo, nos concedeu o dom da verdadeira liberdade, por sua misericórdia, nos torne participantes da herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possamos, no céu, unir-nos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitamos no batismo. Amém. E que pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima neste mês, São José Operário, São Felipe e São Tiago e todos os santos e santas de Deus, o Senhor Deus, na sua infinita misericórdia, possa nos abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos, um abençoado domingo. Permaneçamos na paz do Senhor e que Ele esteja sempre conosco. Demos graças a Deus e nos encontramos amanhã, segunda-feira. Até amanhã. Deus abençoe.